Na sequência, o desafio das PCHs para se reposicionar como fonte renovável. Vamos receber Ademar Cury da Silva, ele que é o vice-presidente da Abra PCH. Uma salva de palmas. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer aqui a revista O Empreiteiro pelo convite. Quando recebemos esse convite lá, eu li o programa ali e tinha essa parte do desafio das PCH se posicionando no mercado. Realmente, isso dá a impressão de que nós somos um patinho feio, e parece que somos, né? Mas um dia vamos descobrir que não era pato, era alguma coisa melhor, né? Então, eu realmente estou tentando aqui trazer um pouco dessa importância das PCHs, digamos assim, para o mercado, né? Então, eu até mudei o nome, em vez de falar da reposicionamento ou resgate, eu estou dizendo que as pequenas centrais hidrelétricas existem, é uma fonte renovável e limpa, né? Então, esse é o objetivo principal, né? Antes de entrar na apresentação propriamente dita, um pouquinho da Abra PCH. É uma associação criada há 10 anos atrás, eu estava lá no dia da criação, participei desde o primeiro momento. Então é até um orgulho, né, saber que nesse ano vamos ter os 10 anos já de atividades, né? Defesa dos méritos e benefícios da fonte. Eu vou tentar depois passar um pouco mais aqui sobre os méritos, né, e principalmente os desafios e as dificuldades que a gente tem enfrentado, né? Temos mais de 200 associados, fizemos um evento agora em março, depois de 3 anos de recesso por conta da pandemia, e foi realmente um sucesso, e estamos programando um outro para 2023 em Brasília, daí para comemorar os 10 anos. Conversando antes ali no começo com o Sérgio e com o Joseph, né, a gente se identificou um pouco pela experiência, para não dizer jurassicidade, não sei como é que chama, né? Mas realmente eu, quando tenho 50 anos de experiência no setor elétrico, em geração, me reporto lá aos anos 60, 90, que é quando realmente as coisas eram muito diferentes, né? Era tudo estatal. Em 90 teve a abertura para o setor privado, que já foi citado aqui pelo Joseph, né? A questão das privatizações, que acabaram no setor elétrico se restringindo. Na geração, a Eletrosul, né? Eu acho que as outras todas acabaram não sendo. Na transmissão, alguma coisa também aconteceu. Mas de lá para cá, realmente, as coisas se tornaram um pouco mais comerciais, né? mais importantes. Nós tivemos a crise de 2001, todo mundo lembra, né? Foi uma crise realmente logo depois dos processos de modernização, e acabou realmente criando uma situação que perdura até hoje, que são as térmicas fósseis emergenciais, que ainda aí estão custando quase R$2.000 por megawatt-hora, né? Em 2003 teve o Proinfa, daí é a primeira vez que a PCH e as próprias eólicas surgiram a partir disso, né? Realmente foi um momento importante para esse incentivo às gerações alternativas, que se chamava na época, porque elas eram limpas e poderiam realmente, como cresceram, no caso da eólica principalmente, né? Então, como eu digo ali, a partir de 2010, as eólicas, com o Proinfa, elas se fixaram, o mercado cresceu, tiveram leilões, os fabricantes vieram para cá, então uma porção de coisa aconteceu com a eólica e realmente souberam aproveitar o seu espaço e realmente são importantes para o setor. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Em 2016, começaram então as solares. Eu acho que nós estamos vivendo um boom aí um pouco, eu diria até assustador de solar, porque ela é importante para o setor, ela é importante para a matriz, mas ela não pode sobreviver sozinha, não tem sol à noite. Isso, infelizmente, é uma conjuntura geográfica, ou sei lá, não tem sol à noite. E de 2016 para cá, começaram as solares centralizadas. Eu estava comentando com o pessoal aqui antes, que realmente a primeira usina solar de médio porte, de 11 megawatts, em Fontes, em Pernambuco, Petrolândia, não sei se alguém conhece,
era um leilão de Pernambuco, não era nem leilão da ANEEL. A minha empresa, na época, foi o epicista dessa usina. Então, eu sou parceiro também das Solares aí nessa experiência anterior, né? E o que está de mais crítico agora, nesse momento, depois eu vou mostrar uma planilha ali, é a explosão da geração distribuída. A geração distribuída não era significativa até 2 anos atrás, tanto que o MME, a EPE, quando faz o planejamento energético do ano, não considera a geração como energia, geração, considera como redução de consumo. Depois nós vamos ver que isso aí, para 35, 50 gigas, não é bem o caso, né? E tivemos, por último, então, a nossa crise energética, que eu quero reforçar. Muito se falou de falta de água, de que realmente teve a seca, que foi excepcional, mas não foi por causa de falta de água, foi por falta de reservatórios de água. Nós vamos ver que deveriam ter construído mais reservatórios no passado, daí teríamos tido talvez uma crise menor. Algumas verdades que precisam ser lembradas, né? Sempre vou falar no sentido das hidráulicas. As hidrelétricas, que CGH, que é até 5 megawatts, PCHs, que são até 50, 30 ou 50, e as OHS, né? Com reservatórios, aqui eu faço uma ressalva que a PCH poderia ter, né, se o meio ambiente deixasse, um pequeno reservatório também que poderia até trazer uma regularização semanal, diária, sei lá, mas que poderia significar também uma bateria, como os reservatórios são, né? Então, é fundamental e estratégico nessa transição energética que nós estamos vivendo. Não tem sentido pensar em transição, pensar em 50 GB de intermitente sem algum reservatório. Eu até estava curioso para saber dessa bateria que vocês falaram aí, muito interessante, mas não é ainda o caso de cobertura de intermitência, porque para isso precisa muito mais bateria, né? Claro que um dia vai chegar lá, mas por enquanto... E aí uma pergunta que o Sérgio fez também, né? Quem que paga isso aí, né? Como é que funciona esse sistema quando for, né? Quando a Solar tiver que instalar um parque lá no Nordeste e colocar uma bateria, o custo é dela. Ela vai ter um pouquinho mais de energia, mas vai ter que pagar o custo e não vai poder vender pelo preço que vende hoje. Por outro lado, essa falta de investimentos, como eu já disse, né? Foi a causa da crise energética que tivemos lá. Eu até comento ali, né? Pior do que não ter feito e não foi feito, é continuar não fazendo. Não tem nenhum reservatório previsto no horizonte de médio ou até de longo prazo. As hidrelétricas são patrimônio do governo, elas são ativos da União. Elas não são propriedades dos concessionários. Os concessionários devolvem depois de 30 anos e a hidrelétrica dura 100 anos, até 100 anos. Então isso é um bem que volta e, portanto, já era, desde o começo, um bem da União. Então não pode ser tratado como simplesmente um investimento. A rodovia também pode ser a mesma coisa. A rodovia seria um investimento da União que está lá e concessionada para alguém, né? Aí fala-se muito para o programa de descarbonização da matriz de modicidade tarifária. Só é possível com reservatório, gente. Se não tiver reservatório, como é que nós vamos ver depois numa planilha que eu tenho aqui, que se não tiver reservatório vai ter que ter mais térmicas. Não sou contra as térmicas. As térmicas têm que existir. Tanto que o nosso sistema no passado foi hidrotérmico e deveria continuar sendo. Só que com as intermitentes que estão aí, se eu não tiver alguma forma de bateria, o reservatório é uma bateria, inclusive reversíveis, né? Usinas reversíveis são as melhores baterias possíveis aí. Mas não tem regulação no Brasil, não tem nada que mostre que isso vai acontecer no curto prazo. Então, realmente, sem as hidrelétricas, inclusive reversíveis, não vamos ter sossego, gente. Vamos ter problemas sérios, né? Além disso, a reservação de água ela serve para outros motivos. O mundo inteiro, milenarmente, faz reservatórios. China, Egito, sei lá, vamos pensar no Egito, né? Que só tem o Rio Nilo lá, o resto tudo é irrigação dele. Então, também é uma necessidade nossa aqui. A estiagem foi ruim para a energia, mas foi ruim para o abastecimento de água também.
E, por último, é uma coisa que a gente tem feito nas reuniões que temos tido aí com o Ministério, com a ANEEL, etc., é tentar levar essa nossa ideia, que depois eu vou mostrar ela mais para frente um pouco, para tentar transformar num plano de governo que beneficie as PCHs, né? O que temos que enfrentar, então? As mudanças que estão acontecendo, a nova realidade do setor elétrico brasileiro, a transição energética que está se falando, e já se falou hoje aqui, e a descarbonização. A Europa hoje está recarbonizando, né, por motivos óbvios, né? Mas se alguém tiver que fazer descarbonização no lugar da Europa, e a gente vai ter que fazer isso talvez para atender o planeta, não é com térmicas. Com térmicas a gente não vai conseguir descarbonizar nada, né? Ali eu pus em vermelho, justamente para transmitir essa ideia de que nós temos que usar as fontes todas de modo compartilhado, coordenado e equilibrado. Do jeito que está hoje, nada disso está sendo cumprido. Mas é importante saber, todas as fontes são importantes, mas tem que ter um gerenciamento para que isso não seja pior do que a solução que temos hoje, né? Aí, falando da modernização do setor elétrico, que está em andamento, vocês sabem que em 1994 tivemos o RECEB, né? O RECEB foi aquele movimento fantástico que teve de era tudo estatal, tinha o RGR lá, que era uma fortuna que estava sendo não paga por todos. Então foi feito o RECEB e daí acabou criando a lei 9074, 8876, etc., que acabaram ordenando um pouquinho e começou a privatização do setor. Daí veio o apagão, depois veio a mudança de governo. Quando o Lula assumiu, primeira vez, ele já deu uma revisada nesse modelo. Depois, na CP33, que foi em 2017, não sei se alguém lembra daquela medida provisória que a presidente Dilma lançou lá, que foi o 11 de setembro do Brasil. Aí resolveram refazer essa programação toda e lançaram a CP33, que se transformou hoje no PL 414, que passou já pelo Senado, está na Câmara, mas não anda para frente, não vai para frente, e aí o pessoal começa a pinçar cláusulas do projeto 414 para colocar como jabuti, como colocaram agora, há 2 semanas atrás, na MP 1118, né? Não é por aí, a gente tem que fazer uma coisa coordenada, tem que ser pensada, como foi pensado nesses outros 3 projetos que tivemos aí no passado, né? Aqui tem uma constatação, que o mercado regulado realmente subsidia o mercado livre, porque tem várias coisas que o mercado livre não paga e que acaba indo E quanto mais abrir o mercado, menos vai sobrar consumidores regulados para pagar a conta que eles não pagam. Então, é uma loucura, é uma inequação energética, vamos dizer assim, né? Então, antes dessa abertura, teria que ter uma renegociação desses mecanismos aí de competição, né? As PCHs não têm como competir porque elas têm atributos que não são valorizados. Depois eu vou até mostrar, tem uma transparência que fala disso ali, né? Transparência é para nós aí, tá? Slide, né? E essa falta de mercado das PCHs acaba fazendo com que realmente ela se torne e continue sendo o patinho feio, porque ninguém investe em inventário se não tem preço, não tem mercado, não vai acontecer. Então fica um círculo vicioso que não termina nunca. Aqui um pouquinho só para a gente ver esses números aí que eu estava citando antes. Aquele 41 mil megawatts ali, do total de acréscimo sem GD, é o que a EP está sugerindo para a próxima década. Só que a gente sabe que a EP também não é determinística, ela faz um planejamento para ser adaptado aí às condições de mercado da década seguinte, né? Mas, como eu disse, ela não considera a GD como geração, aumento de geração. Então, se você olhar o 41 mil e olhando lá que nesse planejamento só tem 3.200 megawatts de hidráulica para os próximos 10 anos, dos quais 3.300 já são PCHs, que estão lá no planejamento. Então, como é que pode se ter um aumento de 51.700 megawatts de intermitentes
e só 4 de hidráulica. Vai ter que ter térmica a rodo aí para poder cobrir essa diferença. Então, se não houver hidrelétrica, e não haverão, porque nos próximos 10 anos não tem como planejar, uma hidrelétrica grande, estava falando de Tapajós agora há pouco, leva 10 anos para começar, e licença ambiental, etc., né? Então, acaba sendo realmente um problema. Que, como elas não existiam, aí eu quero concluir, aí seria o patinho feio se mostrando aí, né? Que as PCHs são a solução, elas estão ali previstas, 3.300 megawatts. Tem hidrelétrica para aumentar esse número? Não tem. Então, vamos aumentar as PCHs, existem PCHs. Então, essa mensagem que as PCHs são a solução do problema. Nós temos 15.000 megawatts disponíveis aí. Opa! Aqui, rapidamente, também, o que nós temos, então, da matriz energética. Hoje, a gente tem 185.000 megawatts instalados, temos 424 PCHs operando, com 5.569 megawatts instalados. Tem 33 em construção, outorgadas e prontas para iniciar, nós temos aí mais 1.150. Tem 8.300 megawatts com um processo já em andamento, só dependendo do meio ambiente, que é o nosso grande karma aí, né? Mas está aí, disponíveis, né? Sem contar os eixos disponíveis, então, mais 5.000. E olha ali o que tem de fotovoltaica. 58.000 megawatts de projetos em andamento. Até tem uma solução, de repente você usa as solares e as eólicas para gerar e produzir hidrogênio verde, não para o sistema elétrico. E daí você acaba tendo algum resultado melhor, né? Então, por que priorizar a PCH? Primeiro que a necessidade da matriz, a gente já mostrou aí, acho que suficientemente, né? Tem um 3,3 gigawatts previsto, que é aquele número que eu mostrei antes ali, já está no processo. Nós temos potencial de 15.000, como eu mostrei há pouco. A vida útil das usinas, ela justifica esse aumento de geração. Tem fomento à economia local, diversos atributos que têm que ser precificados, elas realmente fornecem serviços auxiliares, elas são reversíveis para a União, reversível não o reservatório, o investimento, né? Tem flexibilidade operativa, segurança, confiabilidade, não tem intermitência, é complementar com as outras fontes. Então, todos esses benefícios aí que precisariam ser quantificados e precificados, né? As barreiras regulatórias são absurdas, né? Ambientais principalmente, né? Então, é uma verdadeira demonização da hidrelétrica, seus reservatórios, isso continua, não tem como, de um passe de mágica, tirar, mas alguma coisa precisa ser feita. O governo, o Congresso, alguém precisa mexer nas leis para tentar melhorar essa situação. Os atributos eu já falei, incentivos e subsídios, né? Não é reclamar, não queremos para nós os subsídios, mas as eólicas e solares têm. Então, como é que você vai competir no mesmo leilão com custos que têm benefícios e outro não? Então, é um prejuízo das PCHs. As exigências ambientais são absurdas, né? Uma PCH leva 5 a 12 anos para ser liberada. E tem também os custos de transmissão e distribuição que acabam afetando e piorando a PCH, que tem uma distribuição naturalmente distribuída e acaba não se beneficiando disso, né? E como resgatar? Então, a nossa proposta realmente, fizemos isso já para o Ministério, viabilização de 7.000 megawatts. A gente está dizendo, em vez dos 3.300, como precisa a hidráulica, não tem possível no mercado de grandes usinas, então por que não realmente fazer um programa de governo de desenvolvimento das PCHs? Como que vai fazer isso? Não sei. O leilão que hoje tem das distribuidoras, talvez não exista mais, porque a distribuidora agora está sobrecontratada, ela tem problema da geração distribuída também, que está tirando dela essa geração. E tem, pior ainda, a abertura do mercado, que a própria 414 prevê, quando o mercado passar a ser todo ele, ou quase todo, privado e separado da distribuidora, ela vai sobrar energia, então não vai ter mais leilão. Tem que bolar alguma coisa para as PCHs, isso que a gente está pregando aí para o governo, né? Então, como resultado disso tudo, a gente teria criação de emprego, investimento, renacionalização do setor elétrico, os fabricantes aí que se instalaram no Brasil, estão à míngua aí, realmente, graças à GD,
tem algumas CGHs importantes que estão acontecendo aí. Os pequenos ainda continuam rodando, né? Algum retrofit também, alguma coisa desse tipo. Mas o mercado está realmente carente de investimentos aí. Sem isso não vai ter modicidade tarifária, porque a energia vai ser térmica. Térmica é mais cara. A retomada da construção do reservatório, alguém tem que comprar essa briga e dizer que realmente vai acontecer, né? Espero que o governo novo, seja lá quem for, considere isso como uma necessidade do planejamento energético brasileiro, não só elétrico, energético também, porque envolve petróleo também, né? E índices regionais, saúde dos rios, etc. Então era basicamente isso. Eu queria só reforçar um pouquinho que a PCH, então, poderia ser uma bela solução aí para a matriz elétrica brasileira. Obrigado. Recentemente eu adicionei ao meu currículo a formação de engenheiro de saneamento básico ambiental. E por causa da minha ligação com esse setor, eu vou deixar uma provocação aqui para você, porque nós temos um marco regulatório para ser cumprido até 2033, e o ponto mais desafiador do marco regulatório é a coleta e tratamento do esgoto da população brasileira, que metade não tem esse benefício. E eu acabei me envolvendo, a minha mulher nasceu na cidade de Fernando Prestes, próximo de Catanduva, tem perto de 5.000 habitantes. E no site, no aplicativo da ANA, eu notei que a cidade da minha esposa estava com o saneamento universalizado há 30 anos. Aquilo me chamou a atenção, Joseph. Como é que uma cidade tão pequena poderia estar com o saneamento universalizado há 30 anos? E eu descobri que o tratamento lá é feito por bacias facultativas, né, ou complementadas com bacias anaeróbicas, etc., que são o primórdio do tratamento de esgotos. Então, eu joguei esse problema e notei, então, aqui que eu quero deixar uma provocação, eu notei que a minha professora, coordenadora desse tema, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela falou, não, Sérgio, bacias facultativas, muito difícil, tem manutenção, cara, que ela tem que limpar, né? Então, eu fui até a cidade de Fernando Prestes e ela estava sendo limpa, essa bacia facultativa, pela primeira vez em 30 anos. E ontem eu descobri que a cidade de Lins, que tem 78.000 habitantes, portanto 12 vezes maior, um pouco mais que a cidade da minha mulher, também trata 100% do esgoto coletado com bacias facultativas anaeróbicas. Bom, é o primórdio do tratamento de esgotos. Quem sabe a universidade abandonou a bacia e abandonou a PCH também. Pode ser, mas a PCH, inclusive, limpa rio também. Ela tem as grades lá, que junta lixo pra caramba lá e depois distribui, né? Então, realmente a PCH é um benefício também ambiental, né?